Bom dia, queridos amigos, leitores, meus irmãos. Eu sou Mônica de Castro, falando aqui da minha casa e primeiramente vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Ontem eu recebi um vídeo do meu irmão que mostrava vários animais tentando escapar, fugir de algum lugar onde estavam confinados, ou numa gaiola, ou num quarto, ou até dentro de casa, e eles tanto faziam, usavam a inteligência e conseguiam efetivamente fugir daquele lugar, ganhar a liberdade. E eu fiquei pensando, nós, seres humanos, nós prezamos muito pela liberdade. Nós nascemos livres, todas as criaturas nascerão livres. E qualquer forma de aprisionamento é algo que atenta contra essa lei da natureza, lei de liberdade. Todos nós temos que gozar da liberdade. E um dia que é o dia que alcançarmos a liberdade plena, total, então estaremos prontos a galgar mais um passo na nossa evolução espiritual. Mas a gente precisa compreender bem o sentido dessa liberdade. Só que para a gente chegar lá, a gente pensa numa coisa, nisso me fez pensar em outra coisa, nas armadilhas. E é sobre isso que a gente vai falar, as armadilhas. O que é uma armadilha? É um artefato, um mecanismo que se utiliza para atrair uma presa e prendê-la. Esse mecanismo, ele pode ser invisível, ou ele pode utilizar algo que seja altamente atrativo para aquela presa, para aquele que vai ser a vítima, digamos assim. E isso é feito com os animais, constantemente, infelizmente, mas é constantemente feito com eles. Só que a gente, às vezes, não percebe que isso é feito com a gente também. Como? Nós não sabemos que nós não vivemos aqui no planeta só dividindo o espaço com encarnados. A gente divide muito espaço com desencarnados. E esses desencarnados, eles podem ser mais esclarecidos ou menos esclarecidos. Nesse momento que a gente está vivendo, existem muitos espíritos menos esclarecidos soltos por aí, tentando nos manter aprisionados aos seus interesses particulares. Por sorte, temos também mais bons espíritos que jogam luz em tudo isso e aí conseguem dissipar um pouco essa situação obscura. Muito bem, esses espíritos, o que eles querem? Eles querem nos prender, porque a liberdade, ela vem com aquele sentimento que nós temos de plenitude, de consciência e de domínio sobre nós mesmos. Quando nós dominamos todas as nossas tendências, quando nós vencemos os nossos vícios, quando nós conseguimos contornar todas as situações difíceis de uma forma amorosa e saudável, nós nos tornamos livres. E isso não é do interesse deles nesse momento. Então, aí vem as armadilhas. Esses artefatos, eles também são utilizados com a gente. Só que eles são utilizados com a gente de uma forma muito inteligente. Porque os espíritos, eles são seres inteligentes da natureza, não é isso? Então, os espíritos que estão lá, tanto no astral superior quanto no inferior, são altamente inteligentes. E aquela inteligência que não é bem aproveitada, que não é elaborada em favor da humanidade ou do bem ao próximo, ela é utilizada em objetivos escusos. Então, eles se utilizam dessa inteligência que eles têm para nos envolver e nos envolvendo, toldar um pouco, jogar um véu sobre a nossa inteligência. Isso é feito de uma forma que a gente não percebe que está sendo envolvido e está sendo direcionado para cair nas armadilhas. E como é que eles fazem isso? As armadilhas espirituais, elas são montadas de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós, elas são individuais. Então, elas são armadilhas invisíveis porque elas são feitas de sentimentos e pensamentos. Então, eles fazem o quê? Eles pegam aquilo que nós temos de mais intenso e menos trabalhado e se utilizam disso para montar a armadilha que tem por objetivo nos prender. Como que é isso? Como é que é isso? Vou dar um exemplo. O exemplo mais fácil da gente entender é o exemplo da vaidade. Então, é preciso que cada uma dessas pessoas que vai ser, digamos assim, que vai se tornar objeto dessa armadilha, que cada uma dessas pessoas possua dentro de si aquela característica. Senão, não adianta nada, tá? Então, digamos,
Vamos usar o exemplo da vaidade, que é um exemplo muito fácil de se entender. Digamos que eu seja uma pessoa altamente vaidosa. E aí, chega, a todo instante, eu começo a receber elogios sobre a minha atuação. Eu vou recebendo elogios. Isso pode surtir dois efeitos para mim. Eu posso receber esses elogios com simplicidade, agradecer, reconhecer que realmente eu possuo essa qualidade e continuar normalmente. Mas na maioria das vezes, a gente começa a fazer o quê? Insuflar o ego. Então é preciso, eles fazem o quê? Eles pegam essa vaidade, começam a estimular, a tal ponto que eu chego um momento em que eu já acho que eu sou o máximo, que eu sou a melhor de todas naquilo ali, pelo menos. E assim vai. E quando a gente se deixa levar, cai nessa armadilha, porque aí já caiu na armadilha. Quando cai nessa armadilha, aí a gente se torna cego para várias coisas. Então a gente começa a se achar o melhor, a gente começa a menosprezar o outro, a achar que o outro não tem valor, a gente começa a se colocar num patamar muito superior àquele que nós realmente devemos ocupar. E assim vai. Essa armadilha, né, do exemplo que eu estou dando, a armadilha da vaidade, é preciso que a gente tenha, e como qualquer outro, a gente não consiga ter um domínio sobre aquela situação, sobre aquele sentimento. Porque se eu reconheço que eu sou vaidosa, mas eu trabalho isso e eu estou o tempo todo me policiando, olha, orar e vigiar, eu estou o tempo todo me policiando para que eu não seja afetada por isso, de tal forma que não caia nessa armadilha, então tá bem, eu estou conseguindo me vencer, porque o importante, gente, não é a gente não ter essas características, ou não vou dizer defeitos, essas características mesmo. O importante não é isso. O importante é a gente ter tudo isso sob o nosso domínio. A gente vem falando muito em domínio. Então, essas tendências que vêm a ser perniciosas e daninhas, se a gente não souber trabalhar bem, elas têm que estar sob o nosso domínio. Então, se eu reconheço que eu sou uma pessoa vaidosa, eu preciso trabalhar muito mais aquela vaidade, porque vai ser utilizada essa vaidade em coisas que eu sei que eu tenho muito valor. Então, por exemplo, se eu fosse uma ótima cozinheira, que eu não sou, mas digamos que eu fosse, iam chegar para mim a todo instante, enaltecer isso de tal forma, não é um elogio que a gente reconhece que tem valor, a tal forma que eu vou achar que todo o resto é nada, não é? Então, eles pegam aquela qualidade que eu tenho, associam essa qualidade ao ego, que a gente não consegue controlar, e aí monta-se essa armadilha e a gente inadvertidamente cai nela. Mas não é só através da vaidade, existem várias armadilhas e cada uma vai ser montada de acordo com as nossas dificuldades, ou com coisas que podem ser enaltecedoras ou não. Outra armadilha muito peculiar é a do medo, que nós estamos vivendo muito nesse momento, é a armadilha do medo. Então, se eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo de tudo. Ainda mais se eu tiver medo de doença, por exemplo, que tem muita gente que tem. A gente sabe que tem várias fobias por aí. Digamos que eu seja uma pessoa muito medrosa e tenho medo de doença. É claro que isso vai ser potencializado o tempo todo. E o tempo todo vai ficar aquela vozinha assim, olha, não vai não, hein? Cuidado. Você vai contrair esse vírus, não vai ali não, fica em casa. Claro que a gente tem que ficar em casa, nós temos que obedecer todas as normas governamentais voltadas para a nossa segurança, é óbvio, não se questiona isso. Mas a gente não precisa ter esse medo a ponto de não querer viver mais. Por exemplo, precisa ir ao mercado, a gente tem que comer, precisa ir ao mercado. Então fica aquela vozinha, olha, não vai, ou vai acontecer isso. Ou então, eu não vou, me mantenho sem comer, ou sei lá, fico passando necessidade, ou então a gente acaba até assumindo e fazendo atos de violência, como outra vez alguém bateu em alguém porque deu um espirro, uma coisa assim absurda. Então, nós temos que ter domínio sobre tudo isso, nós temos que pensar, raciocinar, se eles são inteligentes, nós também somos, porque as armadilhas são muitas. Essas armadilhas, elas têm por objetivo nos prender. Elas prendem porque elas aprisionam o nosso raciocínio e o nosso discernimento. Quando a gente cai nessas armadilhas, a armadilha do ciúme é uma armadilha muito poderosa, porque é muito fácil
de se manipular e da gente cair. As pessoas que são ciumentas, facilmente elas caem nessa armadilha, porque o ciúme é algo assim extremamente daninho e ele é capaz de tirar quase que inteiramente a nossa capacidade de discernir e o nosso bom senso. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Cada vez que um sentimento, um pensamento, uma tendência que nós temos, ela começar a se exacerbar muito, vamos parar para pensar. Seja de coisas para nos enaltecer, ou seja de coisas para não nos enaltecer, porque, por exemplo, ao contrário da vaidade, existe também a baixa autoestima, uma pessoa que é capaz de fazer coisas muito boas, por exemplo, que tem um potencial muito grande para realizar algo que seria muito bom, mas como não é do interesse, né, digamos assim, desse submundinho aí astral, eles vêm e dizem, não, nossa, ficou horrível, olha só, autocrítica, aí vem aquela autocrítica e vem a crítica externa, e vem alguém que diz, nossa, ficou horrível, tem nada a ver, nossa, desiste. E aí vem sempre alguém para desestimular. Então a gente tem que também ter muita atenção a isso. Se a gente vive o processo de baixa autoestima, esse oposto, olha as polaridades. Tudo, o universo é polarizado. Tudo que existe de um lado, existe o seu oposto. Então, ao mesmo tempo que existe a vaidade, existe a baixa autoestima e existem seres ou inteligências que vão querer manipular as nossas dificuldades, tanto de um lado quanto do outro. A gente tem que estar muito atento a isso. Todo momento, a cada instante, sempre que a gente perceber um exagero, uma exacerbação de alguma característica nossa, algo que nos coloque muito lá em cima ou muito lá embaixo, vamos parar para pensar. Porque de tudo, a gente tem que ter o equilíbrio, em tudo. Se nós somos pessoas vaidosas, se nós somos pessoas medrosas, se somos ciumentos ou qualquer outra coisa, temos baixa autoestima, se nós somos pessoas assim, vamos reconhecer que somos assim e tentar dominar essas características, porque a partir do momento que a gente domina, elas não são utilizadas contra nós, porque não adianta. Não adianta querer manipular algo que para mim está muito bem resolvido, eu não vou cair. Então nós temos que ter atenção para não cair nessas armadilhas, porque elas são muito fáceis de nos levar e elas são feitas para tirar a nossa liberdade. Nós não queremos perder a nossa liberdade, pelo contrário, nós estamos lutando para ser mais livres ainda. Nós queremos nos libertar dessas tendências que nos prejudicam. A gente não quer ficar presa a elas, a gente não quer ficar repetindo esses comportamentos que não têm mais utilidade para nós. Então, como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que dar um abraço num animal, por exemplo, que é uma grande forma da gente transmitir afeto, né? Eles são livres e eles só querem afeto. E quando a gente transmite, a gente recebe. Isso fortalece muito a gente, né? Isso fortalece mesmo. São coisas que nos ajudam, nos estimulam a colocar para fora as coisas boas que a gente tem. Então vamos tentar trabalhar isso da melhor forma que a gente puder, vencendo essas armadilhas. Vamos ser livres, não vamos nos tornar prisioneiros de nenhum ser da treva, de ser nenhum, de nada. Não vamos nos tornar prisioneiros de nada. Vamos continuar sendo livres, vamos lutar para cada vez mais ganharmos mais liberdade, porque nós estamos nesse processo de desapego de todos esses sentimentos e pensamentos nocivos para nós. A gente agora, nesse momento, a gente está nesse processo indubitavelmente, a gente não tem como fugir disso. Ou a gente deixa isso para trás, ou a gente vai ficar estacionado. E a gente não quer ficar estacionado. Então, nós estamos nesse processo de desapego. Para a gente se desapegar, a gente tem que estar sempre atento, policiar constantemente nossos pensamentos e nossos sentimentos, para que as nossas atitudes, elas sejam sempre amorosas, sejam sempre positivas. Porque essa liberdade que nós buscamos é a liberdade que se alcança aqueles que já chegaram lá na frente no grau da máxima iluminação. Então, que a gente consiga realmente escapar dessas armadilhas, orando, vigiando e mantendo e aumentando cada vez mais a nossa liberdade. Um beijo no coração de todos e a gente se encontra em breve.